Olá! Com a atuação cada vez mais abrangente, o terceiro setor, formado por organizações não governamentais que prestam serviços de caráter público sem fins lucrativos, contribui e muito para a melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade. Para manter as atividades oferecidas, essas instituições contam com doações financeiras, subsídios do governo e investimentos de patrocinadores. Por isso, adotar uma boa organização contábil é fundamental para garantir uma boa prestação de contas do terceiro setor e atrair novos doadores e investidores. Para falar sobre o assunto, o CRC-MG Entrevista recebe Cláudia de Queiroz Cansado Gontijo, contadora, mestre em Ciências Contábeis, professora e integrante do Grupo de Trabalho do Terceiro Setor do CRC-MG, e Edivar Dias Campos, contador, conselheiro e coordenador do Grupo de Trabalho do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, o PVCC. Obrigada aos dois por aceitarem o nosso convite. O cidadão e a sociedade civil têm se mostrado cada vez mais conscientes de que também são atores importantes na promoção do bem-estar da coletividade, né? Diante disso, qual o panorama atual do terceiro setor no Brasil e especificamente aqui em Minas? Essas organizações têm sido cada vez mais abrangentes e mais atuantes? A gente pode falar isso? Atualmente, a gente conta aí com aproximadamente 300 mil organizações, né, do terceiro setor no Brasil, né? Em Minas Gerais, aproximadamente 60 mil, né, entidades. Logicamente que desses 60 mil, a maioria delas são de menor porte, né, Cláudia? Ok. Então, no Brasil, mais de 50% dos hospitais, dos atendimentos dos hospitais, são feitos por hospitais filantrópicos. Então, você vê que existe uma relevância muito grande desses atendimentos e desse setor no mercado. Bom, já em Minas Gerais, a gente tem uma pesquisa recente, feita um diagnóstico do terceiro setor pelo Ministério Público, e esse diagnóstico mostrou que existe na capital mineira 1.300 instituições. E dessas 1.300 instituições, elas movimentam 3,2 bilhões, o que é um valor muito relevante, né, para a nossa capital. E desses bilhões, esse setor ele emprega cerca de 34 mil pessoas com carteira assinada, contra o número de 28 mil da indústria da mineração. Então, você vê a relevância desse setor na nossa capital. Pois é, né? E diante da grandiosidade desse setor, qual que é o papel do contador nessas organizações? Que tipo de serviços ele pode prestar? Bom, além da escrituração contábil, que é um trabalho, né, que ele já presta efetivamente nas empresas, ele pode atuar como auditoria interna, no trabalho de auditoria também externa, ele pode atuar como consultor na elaboração dos projetos, através dos orçamentos, do desenho dos orçamentos desses projetos. Ele pode atuar também ajudando na consultoria para a obtenção de certificações e títulos de utilidade pública federal, para obter incentivos fiscais. Então, são diversos os ramos de atividades que o contador ele pode desempenhar nessas organizações. E ele pode ajudar também na gestão, na melhor alocação dos recursos que são captados? Eu acredito que essa é uma parte fundamental do profissional, né? Estar presente com o gestor da entidade, né? Procurar ver o que de fato essa entidade presta de serviço à sociedade, né? Quais são os contratos que ela tem com o ente público, né? Quais são os contratos que ela tem com a iniciativa privada. Para quê? Para, diante desse fato, ele poderá traçar, né, ali alguma instrução de trabalho que facilite a vida da entidade na questão administrativa com a contabilidade, né? Sendo assim, ele terá mais facilidade no futuro a prestação de contas, né? Porque ele organizou e trouxe a coisa de forma mais fácil para ambas as partes, né? Sim, dependendo do porte dessas instituições, então o contador ele pode ser terceirizado, no caso de instituições de pequeno porte, e no caso de uma instituição de maior porte, ele pode ser interno, né? Prestar serviços internos para essa organização. Então, ele pode trabalhar numa controladoria, numa gerência financeira de uma instituição como essa, ajudando no processo decisório e de gestão. E nessas entidades pequenas, ele também participa desse processo de gestão, porque a gente vê a necessidade de uma gestão mais profissional, e o contador ele pode ajudar nesse processo. E ele pode também ajudar a construir e fortalecer a imagem de credibilidade, de transparência dessas organizações junto ao governo, junto à sociedade, junto aos patrocinadores, investidores? Pode e deve, né? Pode e deve. Por quê? Se ele consegue
através da prestação de contas, se ele consegue trazer mais clareza para a sociedade, né? Tirar um bocado daquela questão de técnica, explicar números, né? De maneira fácil de leitura para a pessoa que não tem conhecimento contábil, isso faz com que aquela entidade tenha mais facilidade de mostrar para a sociedade o que vem fazendo, né? E com isso, fácil também para ela a buscar mais recursos junto ao governo, junto às empresas. Eu acredito que é muito importante que nós, contadores, né, saiamos lá do nosso trabalho, da nossa mesa e vá até a gestão, vai até a entidade conversar com esse gestor, né, ver quais são as necessidades daquela entidade, né? Sim, a gente pode pensar que o contador, ele é responsável pela prestação de conta dessas entidades, né? E como responsável por essa prestação de contas, é importantíssimo ele conhecer o processo dessas entidades, conhecer qual que é o objeto social, o que ela faz, e com isso ele vai dar muito mais transparência às demonstrações contábeis, às prestações de contas, tanto para o doador, quanto para o governo, como para qualquer outra entidade, porque ele conhece o processo e ele consegue demonstrar isso através da prestação de contas. Então, é importantíssimo a participação do contador nessa gestão. Agora, Cláudia, num livro que você lançou, né, sobre esse assunto, você fala exatamente dessa questão da governança, da importância da governança corporativa, né, nessa questão de captação de recursos. Isso também é fundamental. Sim, sim. O livro, ele foi um estudo que eu fiz, pesquisei mais ou menos em torno de 100 instituições sem fins lucrativos, e o objeto central desse estudo foi verificar se quanto maior doação uma instituição ela arrecadava, isso tinha relação direta com a governança corporativa dessa instituição. Então, se ela tem mais práticas de governança corporativa, mais práticas de transparência, mais essa instituição arrecada. Então, durante 5 anos, eu fui analisando essas 100 instituições. Então, o resultado foi que sim, que efetivamente, quanto mais transparência, mais governança, mais isso gera arrecadação de recursos por essas entidades. E, diante de um ranking que foi elaborado, mostrou-se que o nível de governança corporativa para esse setor, para essas instituições, era muito baixo. Então, o que requer um acompanhamento, que requer que o contador ele tenha uma influência significativa, porque uma das dimensões que mais influenciam a doação é a evidenciação. E a evidenciação requer o quê? Aspectos fiscais, aspectos contábeis, aspectos legais, que quer dizer que o contador ele tem influência nesses aspectos. Com certeza. Vamos para o intervalo. E para continuar nosso bate-papo, vamos falar sobre as alterações contábeis que impactaram o terceiro setor. A gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o CRCMG Entrevista e o nosso tema é a contabilidade para o terceiro setor. Em relação às normas contábeis e tributos, o que se aplica ao terceiro setor? Houve alguma modificação, alguma mudança significativa que impactou o terceiro setor? Sim, recentemente a gente vem passando por diversas mudanças das normas contábeis. Então, em 2007, houve a Lei 11.638, que foi, desde 2008, ela começou a ser aplicada, que é o IFRS, que é a padronização da norma contábil para um padrão internacional. Tem a NBC-TG 1000, que é voltada para pequenas e médias empresas, e recentemente a gente passou por uma revisão da ITG 2002, que ela é focada em entidades sem fins lucrativos. Então, essas são as normas, as principais normas que estão sofrendo alteração. A ITG 2002, ela trouxe algumas mudanças, uma delas é o reconhecimento, né, da receita e da despesa, ele deve ser reconhecido de acordo com o regime de competência. Então, a contabilidade ela deve reconhecer as suas receitas e despesas de acordo com o princípio de competência. Mudou-se algumas nomenclaturas, que de patrimônio líquido passou a patrimônio social. Em vez de falar que essa instituição tem lucro, ela tem superávit, e prejuízo, ela tem déficit. E uma outra alteração, que eu acho que essa é fundamental, que os contadores devem estar atentos, é a questão do serviço voluntariado. Então, o serviço do voluntariado, ele deve ser registrado nas demonstrações do resultado. Então, você deve mostrar como se você tivesse o desembolso financeiro desse serviço. Apesar dele ser voluntariado, as demonstrações contábeis devem demonstrar se tivesse o desembolso. Então, deve ser reconhecido tanto a receita quanto a despesa desse voluntariado.
Mas na prática, o que isso muda para essas organizações? Qual que é a importância disso? Bom, a gente vê que algumas instituições tiveram indeferimento junto a algumas secretarias para obtenção de certificação por causa de não ter adequado a sua contabilidade às normas. Então, isso pode requerer que ela seja indeferido em algumas certificações. Então, eu já vi indeferimentos pela secretaria por não registro da receita pelo princípio de competência. Já vi indeferimentos também por não reconhecimento do serviço do voluntariado. Já vi indeferimentos por não explicar nas notas explicativas as isenções, como elas foram obtidas, e abrir as gratuidades pelas atividades. Então, assim, isso impacta de uma forma muito expressiva nessas organizações. Então, elas podem deixar de obter alguns incentivos fiscais, se ela não tiver uma contabilidade aderente à norma contábil. E eu gostaria de complementar, porque quando a gente fala de trabalho voluntário, é muito importante, porque se eu não registrar esse trabalho voluntário, como que vai demonstrar nas peças contábeis, né? Naquela transparência, né? Quantas pessoas trabalharam aqui, que fizeram, né? Então, isso vai estar demonstrado lá se fizer o registro, ok? Então, a entidade aí poderá estar mostrando com mais clareza o que, de fato, ela prestou à sociedade, sendo com recursos próprios ou com alguém voluntariamente que foi à instituição trabalhar, né? Seja um profissional da contabilidade, seja uma limpeza naquela instituição, seja qual for o trabalho voluntário. Isso é importante que fique registrado para, de fato, demonstrar o que foi executado naquela entidade. Bom, um outro ponto que vale a pena também mencionar é a questão das doações, que as doações, quando elas são restritas o recurso, a contabilidade não pode reconhecer essa doação direto na receita, no resultado. Ele tem que registrar uma obrigação no passivo e, à medida com que o projeto ele vai sendo executado, ele vai reconhecendo esse registro na receita e na despesa. Então, isso também foi uma mudança que houve na norma. Ô, Cláudia, toda essa adequação contábil, né, essa organização contábil, isso pode facilitar também na captação de recursos para o terceiro setor? Com certeza, com certeza. A organização contábil nas prestações de contas, quando o contador ele vai fazer a prestação de contas junto a esses órgãos, ao doador, ao governo, ele tem que ter uma documentação que seja hábil, que tenha validade legal. Se ele não tiver essa documentação, o governo, que se for um convênio com o governo, ou o doador, ele pode glosar essa prestação de contas e essas entidades elas terem que restituir o recurso que foi usado sem uma formalidade devida. Então, isso sim, com certeza é muito importante. E isso é importante também para a captação de recursos das leis de incentivo, né, que também são uma boa alternativa de financiamento para o terceiro setor, né? Sim. Nós temos aí, inclusive, várias, né, leis federal, estadual, municipal, incentivo à cultura, né, ao lazer, ao esporte, né? E temos aí a questão do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, ao Fundo do Idoso, né? E hoje é muito importante nós, contadores, prestar muita atenção nessa questão, porque o FIA, hoje eu posso fazer destinação do recurso do imposto de renda da pessoa física, né, através da declaração de imposto de renda, muito simples para nós hoje em dia, está incentivando a sociedade de uma maneira geral, né? Então, todo aquele contribuinte do imposto de renda da pessoa física que faça a sua declaração no modelo completo, pode destinar recurso para o imposto de renda, mesmo tendo restituição. Né? Não é só aquele que vai pagar o imposto, não. Ele tem restituição, ele pode destinar. Lá no imposto de renda, ele pode fazer até 3%. Né? E no exercício normal do ano, até 6%. Completo, 6%. Né? Então, é importante que nossos colegas mostrem isso para a sociedade, para seus clientes, para que eles possam destinar esses recursos para contribuir com a sociedade mais justa, uma sociedade melhor, que essa entidade tanto desempenhe um bom trabalho nesse nosso país. Né? E é bom deixar claro que as pessoas não vão desembolsar dinheiro, né? É uma destinação, né, do imposto de renda. Exatamente, né? Ele não vai gastar nenhum centavo a mais. O mesmo dinheiro que ele iria pagar de imposto de renda para o Leão, ele vai pagar o mesmo recurso, parte para o Leão e parte, né, para a destinação que ele está fazendo do fundo da infância ou do fundo idoso, né?
Então, ele não vai desembolsar nada mais, simplesmente ele está exercendo uma cidadania. É muito importante para ele, principalmente nós contadores. Quando falamos com os nossos clientes a respeito desse tema, ele nos valoriza mais. Por que ele nos valoriza? Porque ele vê a nossa preocupação com essa sociedade. E isso é muito importante. Então, eu faço um apelo aqui aos meus colegas contadores que ensine, que mostre, que oriente seus clientes a destinar esses recursos. Cláudia, na sua opinião, além desse papel aí muito bem destacado, né, de ser um incentivador, como que o contador pode contribuir na captação de recursos para o terceiro setor por meio dessas leis aí de incentivo? O contador ele pode contribuir, ele incentivando, instruindo o seu cliente, tanto pessoa física quanto jurídica, dessa destinação. Então, a pessoa física ela pode destinar 6% do seu imposto de renda, já a pessoa jurídica que for lucro real pode destinar 1%. Então, ele tem esse papel fundamental que é instruir o seu cliente para que ele possa usufruir desse benefício e incentivo para essas entidades do terceiro setor. Com certeza. Vamos para mais um rápido intervalo. Até já! De volta para encerrar o programa, os desafios do contador que atua no terceiro setor e o papel do CRCMG como capacitador desses profissionais. Vou falar um pouquinho agora do mercado de trabalho, né, para os contadores que atuam no terceiro setor. Ainda é uma área pouco explorada? Ainda é uma área onde existem poucos especialistas? O que a gente pode falar? Sim, com certeza. Existem poucos especialistas que são dedicados a essa área. Então, o mercado requer de profissionais que se dediquem e se especializem no terceiro setor. A gente sabe que esse setor ainda vive muito da informalidade, então existe a importância de formalidade dessas instituições e o contador ele tem um papel fundamental. A gente vê aí no campo, né, na academia, existem poucas pesquisas voltadas para esse segmento. Então, a gente necessita de mais pesquisas, a gente necessita de profissionais qualificados que venham auxiliar essas organizações. Bom, a gente sabe que existe pouca oferta de profissionais nessa área e, com isso, consequentemente, existe muita oportunidade. Então, realmente é um campo de atuação muito propício para o contador. Os que atuam na área acabam sendo valorizados, com né? certeza, com certeza. E é importante esse profissional pensar no seguinte, né? Não é um trabalho voluntário, é um trabalho remunerado. Né? Geralmente, nessas entidades, tem lá, né, descrito a verba para o contador. Então, ele tem certeza que vai receber em dia. Ele não tem problema com atraso em pagamento do honorário dele, não. Então, ele precisa realmente buscar conhecimento e ver o quanto é importante esse departamento, esse pessoal do terceiro setor na vida dele, para que ele possa trazer mais resultado financeiro para a sua vida, para o seu negócio. Isso foi muito interessante, né, você ter tocado, porque ao se falar em terceiro setor, muitos profissionais imaginam que vão ter que prestar serviços não remunerados, ou seja, vão ter que trabalhar de graça. E não é bem assim, né? Não, não é. Eles são bem remunerados pelo trabalho que eles executam. Então, é importante desmistificar isso, né? Achar que o trabalho do contador não vai ser remunerado. Pelo contrário, ele é remunerado e existem alguns projetos que já existe uma destinação específica para contabilidade. Então, quer dizer, já existe um recurso já destinado para contratação de profissionais qualificados. Ele precisa entender que essa entidade é sem fins lucrativos, mas não quer dizer que ela não tenha resultados. Ela tem resultado, é preciso aplicar esse resultado nas suas atividades, né? E uma das atividades que ela precisa aplicar esse resultado pode ser exatamente o trabalho contábil, né? Então, é preciso tirar da cabeça que é sem fins lucrativos que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim, né? Tem recursos aí sobrando. Se a gente for pesquisar nos governos municipais, estaduais, percebe-se, né, vários fundos lá com dinheiro para ser aplicado e falta projetos. É preciso que nós tenhamos mais consciência disso, né? Buscamos mais conhecimento. É um grande mercado para nós. Esse ponto que o Edivar falou é muito importante mesmo, porque o resultado dela deve ser revestido para o objeto social. Não quer dizer que ela não tem que ter resultado positivo. Então, ela tem que ter resultado positivo para dar continuidade à sua execução, aos seus projetos.
E aí a importância do papel do contador, né? Com certeza. E aí, vamos falar um pouquinho também dos desafios, né, para o contador que atua nessa área. Conhecer a legislação, conhecer as normas, conhecer os tributos que impactam nesse setor, ainda é um entrave para esses profissionais? O que vocês percebem assim na prática? Bom, é muito importante, sim, o contador ele está atualizado com relação às alterações das normas, principalmente porque ele tem uma série de obrigações acessórias que ele tem que cumprir e que isso pode impactar diretamente nas organizações do terceiro setor. Então, essa atualização é um requerimento básico para quem atua no terceiro setor. Voltando nessa questão do voluntariado, muitos profissionais desconhecem, por exemplo, o próprio programa de voluntariado da classe contábil, né? Isso é verdade. Eu gostaria de iniciar fazendo um apelo, né? Uma solicitação aos nossos colegas que procurem conhecer o Programa Voluntariado da Classe Contábil, PVCC, muito simples, digite lá PVCC na web, que vai aparecer o programa para ele. Ele vai ver que nós podemos atuar na questão da educação financeira, estamos vendo aí, de uma maneira geral, no país, todo mundo, todas as pessoas já com dívidas e tudo mais, porque não teve uma educação. Então, nós temos esse programa, nós temos a questão de observatórios sociais. Gente, isso é fundamental para nós. Nós estamos falando de desvio de recursos, de dinheiro não aplicado. Por que não participar dessa sociedade, não estar dentro da entidade dessa, voluntariamente? Ele não tem que estar todo dia. Uma ação por mês, uma ação por semana, né? Ele fica à vontade para fazer. Mas veja bem, a diferença que ele vai fazer, porque ele entende de contas, ele entende dessas questões, que ele poderá contribuir com o engenheiro que está lá trabalhando também voluntariamente, com a pessoa que vai trabalhar na parte administrativa. Tudo isso é importante, a junção de conhecimento, não é? Para que a gente possa, no futuro, ou a partir de agora, né, um governo melhor, mais transparente, né, que a gente, então, faça parte do planejamento das ações de governo, né, e também da execução. Vamos esquecer passado. Para que eu vou julgar alguma coisa, ficar amarrando o passado? Não, vamos participar agora, vamos ver o planejamento e vamos cobrar o que foi planejado, né? Participar. Vou dar um exemplo simples, um edital de licitação, né? Eu posso entender o edital, procurar pessoas e dizer, olha, por que vai comprar todo esse produto aqui, gasta isso mesmo? Né? E procurar conhecimentos. A gente percebe que às vezes tem edital comprando milhões de peças de algum produto e que não consome aquilo em 20, 30 anos. Por que fazer aquela aquisição? Então, um ofício ao prefeito, mostrando isso para ele, né? Que aí nós poderemos ter um dinheiro, um recurso do nosso tributo, que nós todos estamos pagando, melhor aplicado. Então, faço apelo a você, colega contador, participe do PVCC. Nós temos apenas 1,2% de profissionais participando desse programa. Faz favor, entre lá e vê que você pode contribuir muito. Afinal de contas, você exerce uma ciência social, né? Então, você está bem inserido nisso aí. Por gentileza, contribua. Esse observatório é importante porque você trabalha de forma preventiva, né? Não após o fato acontecer. Então, antes de uma contratação pela prefeitura, existe uma análise que vai verificar se esses editais eles estão em conformidade. Então, você vai requerer uma coisa preventiva antes que haja contratação. Então, isso é importantíssimo para a nossa sociedade. É uma contribuição ímpar que os contadores podem dar para a nossa sociedade. Isso pode evitar um erro gigantesco lá na frente, justamente, né? De desvios de recursos, assim, de valores expressivos, né, que a gente vê aí que acontece no nosso país. Agora, em relação aos profissionais, né, que têm esse desejo de atuar no terceiro setor, qual que é a contribuição do Conselho nesse sentido? O que ele faz para incentivar e capacitar esses profissionais? Bom, eu faço parte do grupo de trabalho do terceiro setor, então existe um grupo de trabalho do terceiro setor focado em dar conhecimento aos contadores com relação às atualizações das normas contábeis. A gente participa de convenções, seminários, congressos, vamos em outras cidades, né, do interior de Minas Gerais para divulgar essas atualizações, essas mudanças na norma contábil. E existe também, além desse grupo de trabalho, cursos que você entra no site do CRC e você consegue ver cursos focados no terceiro setor, na contabilidade do terceiro setor. Então, são diversos cursos. Então, essas são algumas ações que o CRC ele utiliza para ajudar esses profissionais.
E buscar conhecimento nessa área também é fundamental, né? É importante, né? Sim, é claro. E eu gostaria de complementar a questão do CRC, é que aquele profissional que tiver necessidade de um curso, demande com o delegado da região, faça o delegado solicitar do CRC um curso para a região, que ele vai esse curso para lá. Isso é muito importante. E nós precisamos, né, de dedicar a esse setor para que nós possamos ter uma vida melhor, não só para o contador e muito mais para a sociedade, porque ele tendo mais conhecimento, ele dará mais contribuição a essas entidades. Então, por gentileza, faça solicitação ao delegado da região para levar cursos para vocês, principalmente terceiro setor. Isso é bacana. Nosso tempo aqui está chegando ao fim. Para a gente encerrar com chave de ouro aqui toda essa nossa conversa, né? O que vocês diriam para os profissionais da contabilidade e para os futuros contadores, né? Os estudantes aí que estão saindo da academia, das faculdades e que nunca pensaram em atuar no terceiro setor? Dá para traçar uma carreira bacana também. É um bom caminho. Com certeza, eu posso dizer isso porque a minha própria carreira foi assim. Então, eu trabalhei mais de 10 anos com auditoria. Então, dentre elas, eu trabalhei numa empresa, nas Big Four, e eu direcionei minha carreira para especializar no terceiro setor. Então, porque existe uma carência, então existem diversas oportunidades. Então, eu dediquei e voltei minha carreira para especialização no terceiro setor. Então, eu posso dizer que, com certeza, vale a pena. Não só pelo lado financeiro, mas também pelo lado social. Por quê? Você consegue ver um propósito naquilo que você faz, você consegue ver uma transformação de vida de crianças, de pessoas que são transformadas através do seu trabalho. Então, são duas coisas ligadas, né? Juntas. Deve ser gratificante, Com né? certeza, muito gratificante. E eu gostaria de reforçar que o estudante, né, focasse um pouco na questão do terceiro setor, porque já foi dito aqui, nós temos poucos especialistas. Então, é muito importante ele pensar nisso para já sair com a carreira mais em alta para ele, né? E aquele contador que estiver pensando em alguma coisa diferente, também foque nesse departamento, no setor, no terceiro setor, para trazer para ele mais resultados. Isso é fundamental. E como a Cláudia disse, né, ter a satisfação pessoal, que é muito importante. Com certeza. Eu acho que o grande resumo disso tudo aqui é que principalmente esses futuros profissionais, eles devem pensar que eles podem, sim, ser voluntários e não ser remunerados, mas eles podem ser remunerados também. E eu acho que o grande ganho é essa contribuição que eles vão dar para toda a sociedade, né? Com certeza, com certeza. Além desse setor ser economicamente relevante, ele também faz algo social de extrema importância no nosso país. Com certeza. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelas informações que vocês nos trouxeram aqui. Muito obrigada. Nosso programa chegou ao fim. Obrigada por acompanhar o CRC-MG Entrevista. Em breve vamos abordar outros assuntos importantes para o dia a dia dos profissionais da contabilidade. A gente espera por você. Tchau!